dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos com o coração muito agradecido por esse mês de maio, porque estamos vivenciando esse momento de 31 dias de oração pela família e a cada dia temos abordado um assunto significativo. E o assunto de hoje, nos 31 dias, é sobre intimidade conjugal. E, de uma certa forma, ele está ligado com o texto de Provérbios também, e a gente vai compartilhar disso daqui a pouco. Mas a nossa oração é que, na intimidade conjugal, cada um possa entender a sua área de responsabilidade, e o apóstolo Paulo vai nos dar instrução muito significativa sobre isso, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, quando ele diz que ninguém deve dever ao outro, devemos cumprir o nosso papel. E, coincidentemente, o assunto de Provérbios 9, versos 11 a 12, que fala sobre mais uma coluna, e a sétima coluna de todas essas que nós temos compartilhado, o texto diz assim: por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se acrescentarão. Se fores sábios, para ti mesmo serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Nós estamos encerrando hoje uma série de reflexões desse início do capítulo 9, que começou com a expressão do primeiro verso, que diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Depois que compartilhamos desse texto, a gente vem falando sobre o que significa cada uma dessas colunas. Então falamos sobre a coluna da celebração, precisa ser lavrada para que a nossa casa possa celebrar ao Senhor, a coluna da comunhão, a coluna da provisão, da influência, do coração ensinável, do temor do Senhor. E hoje, a 7ª coluna é a coluna da responsabilidade individual. Às vezes nós não queremos muito ouvir sobre responsabilidade individual, porque a gente sempre quer ver qual é a responsabilidade do outro. A gente sempre sabe, assim, com muita clareza, o que o outro precisa fazer, o que os outros precisam fazer para que a gente seja beneficiado. Mas a palavra de Deus, ela é muito assertiva, e a palavra de Deus vai dizer para a gente assim: olha, se fores sábios, tu mesmo serás. Se fores escarnecedor, só tu suportarás. Tem uma outra versão que diz: você que vai receber a recompensa, seja da sabedoria ou seja da falta de sabedoria. As responsabilidades estão em nossas mãos. E cada um de nós precisamos entender as nossas responsabilidades no ambiente conjugal. Cada um de nós precisamos entender as nossas responsabilidades no ambiente familiar. A responsabilidade individual é uma das colunas daquelas 7 que sustentam a casa. Então, é muito importante que cada membro da família reconheça o seu papel e cada membro da família reconheça a sua responsabilidade. O texto tem uma promessa no verso 11 e depois tem essa repreensão no verso 12. A promessa do verso 11 é: por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. É pela sabedoria de Deus, pela presença de Deus, pelo cuidado do Senhor, que se multiplicam os nossos dias na terra, os anos de vida, onde se acrescentar na medida em que nós estamos realmente vivendo na presença do Senhor. Mas aí chega no verso 12, a palavra de Deus diz: olha, mas é você que vai decidir. O sábio, ele vai receber, não é, as possibilidades de uma vida de sabedoria, enquanto que o escarnecedor vai trazer sobre si as consequências de suas escolhas. As escolhas são nossas e as responsabilidades das escolhas e das consequências das escolhas também são nossas.
quando Deus nos criou com essa capacidade de tomar decisões e com essa liberdade de tomar decisões, Ele nos criou também com a responsabilidade de assumir os resultados das decisões que tomamos. Então, o marido provedor, ele traz sobre si as consequências de uma família ajustada. A mulher sábia que edifica a sua casa, ela traz as consequências de uma sabedoria no ambiente da família. Os pais que criam seus filhos no temor do Senhor e conduzem os seus filhos a viverem na presença de Deus, trazem como resultado filhos obedientes. Os filhos que sabem obedecer aos seus pais no Senhor, porque isso é justo, diz a palavra de Deus, eles trazem sobre si a consequência de terem pais generosos. Estas coisas, queridos, fazem parte da nossa responsabilidade individual. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade dentro do ambiente da família, para que essas 7 colunas, celebração, comunhão, provisão, influência, coração ensinável, temor do Senhor e responsabilidade individual. Essas 7 colunas edificadas, a casa certamente será inabalável. Todos nós queremos uma casa inabalável, sobre a rocha, com as colunas bem edificadas. E mesmo que venham tempestades, elas não serão capazes de nos destruir. Que a sua casa seja assim, inabalável. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque queremos casas inabaláveis. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a lavrar estas 7 colunas, para que a nossa casa esteja firmada na rocha, com colunas bem edificadas. E cremos, ó Deus, que desta maneira, absolutamente nenhuma tempestade será capaz de derrubá-la. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias e que cada membro da família possa assumir a sua responsabilidade individual, para que, ó Deus, dessa maneira tenhamos famílias inabaláveis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?